Eu era para ter feito um roteiro, ter feito um texto copiado. Bloqueou. Meus pais, eles são tudo para mim, desde sempre. Eles são os meus melhores amigos, eles são a minha base, eles são os meus maiores incentivadores, eles são os responsáveis por financiar os meus maiores sonhos. Eles são aqueles que me apresentaram a maior verdade, que foi Jesus. Eu abro minha boca e falo com toda certeza do mundo que o que os meus pais me deram e me ensinaram de maior valor foram os princípios que hoje eu sigo na minha vida, que é os princípios cristãos, né? E eu lembro que desde pequena, mesmo que eu não quisesse ficar, eu tirava toda a roupa e ficava correndo no meio da igreja. Mãe, ela continuava perseverando e me levando todos os cultos, por mais que fosse muito difícil para ela. O engraçado é que tinha dia que às vezes eu pensava que ela tinha esquecido que tinha culto, né? E aí eu tava na rua brincando, jogando bola, aí o culto era de 7h30, a gente morava perto da igreja, quando dava umas 7h15, ela lá de dentro de casa dava um grito muito alto, falava assim, Michel! Oh! E eu ia com ódio, eu entrava em casa com ódio grande, porque eu falei, caramba, ela lembrou de ir para a igreja, que raiva. E saber que se hoje eu vivo tudo que Deus tem para mim, se hoje eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, se hoje eu quero ser uma esposa, uma mãe, é porque na minha mãe eu vi essa pessoa. É porque enquanto eu estou lá pregando, ela está com os olhinhos bem fechados e intercedendo por mim durante toda a pregação. Ou ver o meu pai, que tinha tanta aversão de ir à igreja, não perder uma pregação minha, sempre está lá, orando, intercedendo e me aplaudindo. É você realmente saber que como Deus, Ele celebra as nossas vitórias, os nossos pais também fazem isso por nós. Quando eu era muito pequena, meu pai saía do trabalho só para ir colocar uma medalha no meu peito nos jogos internos. Porque se ele não fosse, eu ia ficar triste. Mas ele estava lá para me aplaudir, para celebrar comigo. E não é diferente nesse momento que a gente está vivendo. Olha para o meu pai e vê que ele é o oposto da minha mãe. Meu pai é 110, minha mãe é 220, né? Meu pai é muito tranquilo com as coisas. Ele sempre passou essa tranquilidade. Meu sonho era ser jogador de futebol, queria jogar futebol. E meu pai sempre foi um grande comprador dessa ideia. Ele esteve comigo em muitos momentos, as maiores aventuras dentro desse meu sonho foi com meus pais, principalmente com meu pai. O engraçado é que meu pai chegava assim nas escolas e aí tinha os treinadores, né, de futsal do time, e aí ele chegava assim, ó, meu filho joga muita bola, e aí você tem como arrumar uma bolsa para ele aqui não, de 100%, não sei o quê. E aí o treinador traga ele aqui para fazer um teste, não sei o quê. E aí eu ia lá, né, ele chegava em casa com novidade, ó, tem uma surpresa, a escola tal, falei com o treinador para você fazer um teste lá. E aí eu ia, fazia o teste, dava certo, então eu ficava um tempo estudando nessas escolas. Meu pai, ele é incrível. Foi uma das pessoas que mais lutou para que eu realizasse esse sonho. Assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da presença. Meu pai, às vezes, dobrava no trabalho para ter um dinheiro a mais para eu conseguir viajar. Dobrava no trabalho, era dias encarregados, corridos na verdade, para que eu tivesse o dinheiro suficiente para bancar minha viagem. Era
Foram tempos muito felizes, mas também muito, às vezes, um pouco sofrido, né? A gente tinha que... os meus pais, eles são incríveis. Minha mãe também, minha mãe morou comigo no Rio de Janeiro. Minha mãe morou comigo no Rio de Janeiro porque eu fui morar lá para jogar futebol. Sim, a minha mãe esteve comigo nas minhas primeiras vezes que eu aprendi a dirigir, né? Era com ela. Era brigando comigo, mandando tomar cuidado. Era algo assim, surreal de verdade. Minha família é fantástica. Minha família é fantástica. Tudo aquilo que eu poderia receber de amor, de fato eu recebi. De fato eu tenho, na verdade. E assim, e é o que eu quero passar. Hoje eu tenho um sonho de ser pai. Tenho um sonho de ter filhos mesmo. Mas esse desejo, além de ser um desejo pessoal, também se é presente por causa do exemplo que eu tive em casa, né, dos meus pais, de me amarem de verdade. E isso é o que eu também quero fazer com os meus filhos. Samuel, ele é o presente que Deus nos deu. Ele é... Ele é a alegria do nosso lar. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe teve Samuel. E eu lembro que chegou aquele pacotinho pequeno em casa e parece que assim que ele chegou, o sentimento de maturidade, de autoridade brotou na minha vida. Eu senti que eu precisava cuidar dele, que eu precisava ser uma referência para ele. E desde que Samuel é muito pequeno, a gente é muito unido. Eu tenho Samuel como o amor da minha vida, o meu presente. Cada coisa que ele conquista, cada coisa que ele faz, ver ele na igreja, ver ele servindo ao Senhor, com certeza, é a maior alegria da minha vida. É difícil pensar como serão os meus dias sem dar boa noite todas as noites para ele, sem brigar com ele quase todo dia e sem mandar ele fazer as coisas em casa. Mas eu tenho certeza que a gente vai viver uma nova fase, novas coisas acontecerão. E eu estarei aqui, meu irmão, todos os dias da sua vida para te aplaudir, para sonhar com você, para orar por você. E aquela oração que eu fiz para você só namorar com 18 anos, eu já estou fazendo a oração reversa, viu? Jesus está ouvindo ela, vai dar certo. Meu irmão, ele saiu de casa quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, né? Ele foi para as Forças Armadas e sempre que, na medida do possível, sempre pôde me acompanhar, me ajudar. Meu irmão que me deu todos os videogames que eu tenho, foi meu irmão que me deu, tá? Que eu tinha PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Foram todos ele que comprava, me presenteava, dava o dele, comprava um pra ele e dava o dele pra mim. Meu irmão, ele é top de verdade. A gente tem uma afinidade muito grande, né? A gente nunca perdeu esse contato, mesmo ele morando longe, mesmo ele morando no Rio de Janeiro, mas agora ele tá perto. E inclusive vai ser pai agora, Benjamin. Amo você já, Titio já ama. E poder compartilhar esse sonho dele junto com ele é incrível, é maravilhoso. Eu tenho um irmão que é 10, nota 10 de verdade e que me inspira em muitas coisas. E assim, ele é incrível. Pensar em sair de casa não tem sido uma coisa muito fácil, né? Eu acho que eu ainda nem assimilei, acho que a minha ficha só vai cair depois que eu estiver dentro de casa com o Michel. Mas pensar assim que eu não vou ver todos os dias mais da mesma forma, que eu não vou estar em casa mais todos os dias, que eu não vou dar boa noite todos os dias no nosso ritual de boa noite. Mas ao mesmo tempo, o meu coração ele se enche de alegria, porque eu sei que eu tenho vivido essa fase debaixo da bênção dos meus pais. Vai ser difícil me sentir em casa no meu novo lar, mas eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que a gente vai se adaptar e eu sei que o que eu precisar, eu terei os meus pais comigo.
Então, ao mesmo tempo que dá medo, mas também conforta o nosso coração, em saber que sempre eles estarão conosco e que eu tenho a maior referência de família dentro do meu lar. Então, eu estou com medo, mas eu também estou confiante e vai dar tudo certo. Eu estou cumprindo aquilo que a Bíblia fala lá em Gênesis, né, que o homem, ele chega um momento que precisa deixar a sua casa, se unir à sua mulher e ambos seriam uma só carne. E eu estou vivendo essa transição de deixar minha casa e constituir agora uma família própria com Carol. O sentimento que eu tenho às vezes, é uma mistura, né? É um misto de sentimentos. Me empolgo muito por isso. Às vezes também penso como é que pode ser, como é que são os desafios, as responsabilidades agora exclusivas nossas, né? E principalmente minha. E quando você mora com seus pais, não é praticamente sua, né? Você tá ali tranquilaço, você tem uma zona de conforto maior, mas é um misto de emoções que eu tô sentindo, mas é algo que eu sempre quis, né? Não deixar meus pais assim, não, mas ser pai, constituir uma família, ser esposo, né? Isso assim sempre teve no meu coração. Pai, mãe, obrigado por tudo, certo? A partir de agora, aquelas responsabilidades que nós tínhamos compartilhadas vão ser um pouco suspensas, né? Irei seguir algumas partes da minha vida agora com Carol, mas eu quero dizer que vocês são incríveis, essenciais na minha vida. Podem contar comigo para qualquer coisa. O nosso amor, o nosso carinho, a nossa união nunca vai deixar de existir. Amo vocês. Obrigado por tudo. Mas eu garanto e eu prometo que enquanto eu viver, todos os dias da minha vida, eu quero honrar a vida de vocês com as minhas atitudes, com as minhas palavras e falando de Jesus por onde eu for.